tem que vocês não estão participativos. Eu gosto de participar. Né? Então, vamos aqui, então, já que teve essa historinha aí no final da aula, vamos relembrar, então, alguns pontos. Vou relembrar bem rapidamente. Então, para quem está chegando agora aí, quem chegou mais tarde um pouquinho, boa noite. Primeira coisa que eu vou fazer é corrigir o exercício da plataforma, que finaliza no dia 19. Que todo mundo tem que fazer para ganhar o pontinho, tá? Vamos lá. O que é a resposta imunomoral? Quem pode me responder? A gente respondeu até na semana passada, nós respondemos isso. A resposta imunomoral é a resposta imune dos linfócitos B que vão produzir o anticorpo. Exatamente. A resposta imunomoral é aquela resposta em que ocorre a ativação dos linfócitos B para eles produzirem anticorpos. A função dela? A função vai ser a função do anticorpo. Então, qual seria aí essa função, gente? Qual é a função da imunidade humoral? Ela é importante contra o quê? Eliminar organismo extracelular. Muito bem. As toxinas. Então, a resposta imune humoral, a imunidade humoral, como a função dela está relacionada com a função dos anticorpos, então a função básica dela vai ser neutralizar micro-organismos extracelulares, porque o anticorpo ele só consegue se ligar àquilo que está fora da célula. Então, ela vai neutralizar esses micro-organismos extracelulares e pode destruir esses micro-organismos e estas toxinas, com a ajuda aí de outras células. Dependendo do tipo de anticorpo, vai ser uma célula diferente, né? E aí lembra lá das funções de cada anticorpo. Mas nem precisava entrar no detalhe da função de cada anticorpo, não. Falando só que ela é importante para neutralizar e destruir micro-organismos extracelulares já é suficiente. A diferença entre o linfócito B virgem e o linfócito B ativado é que o virgem, ele só identifica o antígeno, lembra? O virgem, ele é aquela célula que identifica, endocita e apresenta o antígeno. Então, ele é uma célula apresentadora de antígeno. O linfócito B ativado já é aquela célula que consegue secretar anticorpos. No número 4, os linfócitos B respondem qualquer tipo de antígeno, polissacarídeo, lipídio, proteína, e os linfócitos T só respondem a antígenos proteicos. Na quinta, são as fases, né? Aí tem aquela fase de identificação do antígeno, apresentação de antígeno, aí tem os estímulos, que são provenientes, por exemplo, dos linfócitos T, do sistema complemento, e aí, depois disso, ele parte para a fase de ativação, de proliferação, de diferenciação. E aí vai se diferenciar em uma célula efetora, que é uma célula que produz anticorpos, e também se transforma em uma célula de memória, né? Então, na parte de diferenciação, se diferencia em célula efetora e em célula de memória. A célula efetora, ela vai se transformar no plasmódio, em plasmócito, que vai produzir os anticorpos. E aí, esses anticorpos, eles vão passar ali por um processo de maturação de afinidade, tudo aquilo que a gente viu ali, né? E aí tem as células de memória que vão ficar guardadinhas e esperando aí um momento de agir. Então, essas são as fases, né? Aí depois a gente fala das diferenças entre resposta T dependente e T independente. T dependente depende do linfócito T. Se depende do linfócito T, como que vai ser? Tem o TCR, o receptor de célula T, que reconhece o peptídeo com o MHC. Ou seja, a T dependente depende do linfócito T. Com isso, o antígeno é só peptídico, só proteico, e esse antígeno, ele vai ser apresentado via MHC. Então, quando depende do linfócito T, tem a participação do MHC, lipídio e o antígeno peptídeo. E aí, do T dependente, como tem esse processo de apresentação de antígeno e o linfócito T que reconhece pelo MHC, tem aquela interação lá do CD40 com o CD40 ligante, lembra?
Então, tem muita troca de isótipo, por causa desse CD40 ligante que o linfócito T tem, e de acordo com a citocina que o linfócito T secreta, é que vai ter a troca de isótipo. Então, na T dependente tem troca de isótipo e tem muita maturação de afinidade, uma alta maturação de afinidade. Na T independente, o antígeno já não é proteico, não participa linfócito T, não tem MHC, mas ele tem baixa troca de isótipo e baixa maturação de afinidade. Aí, se não me engano, até aqui a gente falou, né, da diferença entre resposta imune humoral primária e secundária, não falamos disso aí também? Sim. Falamos, né? O primeiro contato com o antígeno. A secundária já é uma reexposição àquele antígeno. Então, quando a gente entra em contato pela primeira vez, a resposta ela é lenta, ela é demorada, o pico de resposta é menor, a gente produz muito mais IgM do que IgG, e tem uma baixa maturação de afinidade. Agora, na resposta imune secundária, que é a reexposição, a resposta ela já é mais rápida que a primária. Geralmente, no primeiro dia, a gente já começa a produzir anticorpos. Além disso, o pico de resposta é maior. Além disso, tem vários tipos de anticorpos, e tem mais IgG do que IgM. E ainda tem uma alta maturação de afinidade. Então, essa é a diferença. Aí, vamos lá. Qual a função do linfócito T auxiliar na resposta imune humoral? Eu acho que essa nós não respondemos na semana passada, não lembro. Qual é a função do linfócito T auxiliar, gente, na resposta imune humoral? Estimula os linfócitos B, produzir anticorpos, troca de isotipo e maturação de afinidade. Então, os linfócitos T auxiliares, eles estimulam, ele na resposta humoral, estimula os linfócitos B a produzir anticorpos de alta afinidade e com uma potente troca de isótipo. Então, ele estimula isso. Aí, na nova pergunta, como que isso ocorre? Como que o linfócito T, como que ocorre essa ativação do linfócito B mediada pelo linfócito T? Como que ocorre, gente? Quem lembra? Através da interação do CD40 com o CD40 ligantes, a secreção de citocina. Exatamente. Para o linfócito T ativar o linfócito B, precisa da interação do CD40 com o CD40 ligante. Então, a primeira coisa, o linfócito T, ele tem que ser ativado primeiro. Então, a primeira coisa, o linfócito B apresenta o antígeno com o linfócito T. Quando o linfócito T reconhece, ele se torna ativado. Aí, né, esse linfócito T auxiliar ativado, aí que tem. Aí ele vai, para ele ativar o linfócito B, tem a interação do CD40 com o CD40 ligante, e tem a secreção da citocina, que vai vai identificar, vai definir o tipo de anticorpo a ser produzido. E aí é onde entra a 10ª questão. E aí fala o seguinte: a citocina secretada pelo linfócito T é essa citocina que é responsável pela troca de isótipo, pelo tipo de anticorpo que vai ser produzido. Aí a primeira pergunta da questão 10 é assim: qual a importância dessa troca de isótipo? Por que é importante ter vários tipos de anticorpos, gente? Para combater vários tipos de antígenos. Exatamente. Eu estou aqui respondendo a Luana, gente, na questão anterior. Vamos só voltar aí na questão 9, né? O linfócito, como que ocorre a ativação do linfócito B mediada pelo linfócito T? Através das citocinas, mas também através da interação do CD40 ligante com o CD40, viu? Aí na 10, alguém aí respondeu, não lembro quem. Qual a grande importância dessa troca de isótipo? A grande importância é que a gente vai produzir vários tipos de anticorpos, então a gente vai conseguir combater vários tipos de antígenos. Porque cada anticorpo vai ter uma função diferente. Então, a grande importância dessa troca de isótipo é isso, a gente combater vários tipos de antígenos.
E aí vem a citocina. A interleucina 4 estimula a troca de isótipo para qual imunoglobulina, gente? IgE. IgG. Muito bem. E o interferon gama? IgG. IgG. Muito bem. E o TGF-beta? Eu não coloquei nessa questão, mas se eu tivesse colocado, vai ficar na prova, né? E o TGF-beta? Eu vi. Ih, professor, você não colocou na questão, agora a gente não sabe. Eu passei rapidão, eu vi, mas não lembro. Será? IgA, né, gente? É um anticorpo que sobrou também. O beta é o IgA. Lembrou? Então, vamos lá para 11. Essa 11, eu adoro pôr essa questão na prova. Porque essa resume tudo que a gente tem falado aí nas nossas últimas aulas. Na 11, eu pedi a função de cada anticorpo. Vamos lá. Qual é a função do IgM? Ativa o sistema complemento. Ativa o sistema complemento, marcador de fase aguda. Qual é a função do IgG? Ativa fagócito, sistema complemento, atravessa a placenta, opsonização. O IgG, ele neutraliza o antígeno, impede que o antígeno liga nas nossas células, no nosso tecido. O IgG, ele opsoniza, com a opsonização, ele facilita a fagocitose. O IgG ativa o sistema complemento também, pela via clássica. O IgG também aumenta a citotoxicidade de células, que é aquela ADCC, lembra? Então, por exemplo, o IgG aumenta a citotoxicidade da NK. Além disso, é um anticorpo que atravessa a placenta. E é marcador de infecção aguda, de uma infecção antiga. E o IgE, gente, qual é a função do IgE? Imunidade contra euminto e contra alergia. Muito bem, euminto e alergia. E o IgA? É imunidade de mucosa. Fechou. Esse é o mais fácil. O IgA é a imunidade mucosa, que está presente também no leite materno. E se eu tivesse colocado aí o IgD? Qual é a função do IgD? Ih, professora, você não colocou, a gente não sabe. A senhora falou. O IgD, gente, é receptor, lembra? Lembra? Receptor de célula B virgem, lembra? IgD e o IgM, os dois são receptores. Os dois são receptores, os dois identificam antígeno. Colocaram aí bonitinho na plataforma a resposta? IgD é receptor de quê, professor? O IgD e o IgM, os dois são receptores de célula B virgem. Lembra? Sim. Até aqui, ó. Vou voltar lá. Olha aqui que bonitinho. Ó. IgD e IgM, né, funcionam como receptores de antígenos. São esses que estão aqui, ó, na superfície da célula B virgem. Aí eles que identificam o antígeno. Podemos ir para a última? Sim. Sim? A última é uma questão muito simples. E quando a gente for falar de imunodeficiência, a gente volta a falar dessa síndrome. Por isso que vocês não podem esquecer dela. E daqui... Na próxima semana, daqui não, né? Na próxima semana a gente fala de imunodeficiência e aí entra em uma dessas síndromes aí. O que é a síndrome do hiper-IgM ligado ao X? E aí? Mutações inativadoras de gene do CDR40 ligante. Grande parte de CD40. De higiene. Sérico de higiene. Importante. O CD40L. L é de ligante, tá? Então, ocorre uma mutação no CD40 ligante. Quando ocorre uma mutação nesse gene, ele deixa de existir, né? Ele vai mudar. E aí, o CD40 ligante, sem ele, não vai ter a troca de isótipo. Lembra disso? Porque na questão 8, 9, nós falamos da importância do CD40 ligante na ativação de linfócito B e na troca de isótipo. Então, o que é a síndrome do hiper-IgM ligada ao X? É uma mutação
no gene do CD40 ligante. Com isso, não ocorre a troca de isótipo, mediada pelos linfócitos T. Com isso, sendo assim, né, o paciente vai apresentar IgM, não vai trocar o isótipo. Ele não vai ter IgG, ele não vai ter IgE, ele não vai ter IgA. A maior parte dos anticorpos dele é o tipo IgM. E por isso que é uma imunodeficiência. Por que é uma imunodeficiência? Porque a gente acabou de falar que a única função do IgM é ativar o sistema complemento e ser um receptor de antígeno. Então, faz muita falta não ter os outros anticorpos. Então, essa é a síndrome do hiper-IgM ligada ao X. Entendeu? Então, não tem a produção do IgG. Dos outros Até pode ter a produção de IgG, mas sem a participação do linfócito T. Aí, esse IgG, sem a participação do linfócito T, é uma quantidade muito pequena. Ele não tem maturação de afinidade, entendeu? É aquilo que a gente comentou lá dos problemas da T independente. Então assim, a quantidade de IgM vai ser muito maior do que todos os outros anticorpos. sim. Entendeu? Entendi. Alguma dúvida, gente, em relação à resposta imune-humoral? Quem não tinha feito o exercício, conseguiu captar aí e responder na plataforma? Podemos ir para a próxima parte da aula? Pode sim. Podemos? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês